Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Em 2024, fazem 60 anos do golpe de 64. Esse golpe iniciou a ditadura militar que se estenderia até 1985 e colocaria o Brasil sob um jugo autoritário, recheado de torturas, violações de direitos humanos, mortes, etc. Além de que contaminaria as instituições brasileiras até hoje com a presença constante da chamada tutela militar administrando e pressionando a nossa democracia. Bom, justamente pela lembrança do golpe, eu irei fazer um vídeo focando em dois momentos sobre o assunto ditadura. O primeiro, o de hoje, falarei sobre 5 mitos ou assuntos polêmicos que se fala normalmente sobre a ditadura militar, e na semana que vem farei um vídeo especial analisando como foi feito o fim da ditadura militar, focando principalmente nessa parte de tutela militar e presença militar no governo e na democracia da nova república. Mas sem papo furado, não se esqueça de algumas coisinhas, hein? Já dá o like no vídeo, se inscreve no canal, chegamos a 4.000 inscritos e, se gostou, compartilha com os amigos. Sem papo furado, vamos logo pro vídeo. E o primeiro mito é um dos mais polêmicos sobre 64. Afinal de contas, João Goulart, o presidente que levou o golpe, era comunista? Muitos historiadores falam que não. João Goulart não se identificava com o comunismo, não teve militância na área e nem era de fato par das alas mais radicais do Partido Comunista Brasileiro, até então, na época dele, ilegal, e nem na escala internacional João Goulart fazia parte das reuniões de partidos comunistas ou coisa do tipo. João Goulart, de fato, era herdeiro do varguismo e do trabalhismo. Ele era do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que por sua vez foi fundado por Getúlio Vargas ali nos desarranjos pós-Estado Novo. Porém, João Goulart não defendia abertamente uma agenda comunista, mas ele focava sim na pressão do governo perante a sociedade para garantir melhores salários, maior qualidade para os trabalhadores, assim como o Estado teria que ter sim uma supervisão em torno de estatais, capital internacional e maior preocupação com o lado social brasileiro. O que, por sua vez, era algo que já estava acontecendo em muitos países da Europa, por sua vez, principalmente nessa constituição de estado de bem-estar social. Você pode argumentar que Jango era de fato de esquerda, se preocupava com o trabalhismo, mas ele não era de fato comunista e não queria dar um golpe no Brasil. O argumento que a gente encerra essa passagem é justamente de que existia sim uma percepção ligada na mentalidade da Guerra Fria, principalmente nos setores empresariais, diplomáticos, ali falando dos Estados Unidos e principalmente dos militares, que a gente vai ter uma pressão em torno da ameaça e do que representava João Goulart no país naquele momento. Principalmente porque ele, sem ter força política substantiva, queria fazer reformas muito grandes, as chamadas reformas de base, que previam uma mudança muito grande, principalmente a reforma agrária no Brasil. Esses assuntos, pautas de esquerda, ajudaram muito na propaganda para que João Goulart, na percepção pública brasileira, se transformasse cada vez mais no maior símbolo socialista que a gente teria. Porém, ele não o era. Ele era uma personalidade de esquerda, mas focada no papel do Estado, mas não. Ele não queria uma revolução e muito menos. Ele não queria, de fato, reformas tão substanciais assim, até porque João Goulart tinha interesse principalmente na questão da manutenção dos latifúndios. O segundo mito já ataca muito a teoria de que foi uma revolução e não um golpe ali em 64. Que João Goulart atacou primeiro, que as forças comunistas já estavam a postos e os militares fizeram nada mais do que uma grande reação. E isso é um mito muito forte, porém muito presente. Afinal de contas, os militares, durante todo o período de governo deles, tentou garantir uma preservação da memória de que eles eram os legalistas e que eles lutavam pela liberdade e pela democracia. Algo que era muito forte nos editoriais e opiniões de jornalistas ali durante o princípio do golpe. O Globo, o Estado de São Paulo conclamaram que os militares traziam a preservação das instituições. E não só a liberdade e o fim do comunismo. Bom, a questão dos militares como uma reação ignora toda uma construção que existia no Brasil desde a década de 30, com os militares cada vez mais lutando por um espaço na política e acreditando na ideia que o Brasil só conseguiria ter democracia, direitos sociais, menos desigualdade e mais progresso e desenvolvimento nacional se os militares tomassem as rédeas da política.
A política era corrupta, a política era desigual, a política garantia o poder na mão de pessoas tradicionais, patrimonialistas, e apenas os militares saberiam o que fazer. Essa ideia é muito presente desde, como eu disse, nos anos 30, mas até antes disso. E ela ganha muito poder com Vargas. Muitos se esquecem que no Estado Novo, Vargas é muito apoiado pelos militares. E além disso, nós temos toda uma construção teórica da Escola Superior de Guerra, ali em 47, que de fato era uma escola que treinava e orientava a teoria dos oficiais do Exército, justamente focando nessa questão anticomunista e no papel dos militares em garantir o desenvolvimento nacional. Isso é muito claro pelas falas e livros de um dos grandes intelectuais militares da época, que vai conseguir criar uma máquina de inteligência militar anticomunista, que é o general Golbery do Couto e Silva. Então, essa questão da ESG, essa política e teoria do Estado, já coloca os militares como desejosos do poder. Eles tinham uma opinião política que não se limitava a simplesmente reagir ao comunismo. E isso também tem que ser considerado junto aos Estados Unidos, já colocando o mito 3 de que os Estados Unidos não tiveram de fato uma grande participação no golpe. Desde 61 existe, lá no governo Kennedy, uma minuta muito recente descoberta por pesquisadores como Matthias Spector, que foi lá nos Estados Unidos pegar as questões diplomáticas dos Estados Unidos em relação às embaixadas brasileiras, assim como nos escritos do historiador Carlos Fico, um dos maiores especialistas em ditadura do Brasil atualmente. E isso em outros historiadores, dá para citar Eloísio Starling, Marco Napolitano, entre outros. E lá já temos a ideia de que existia uma pressão econômica dos Estados Unidos para financiar candidaturas pró-Estados Unidos, pró-status quo capitalista na década de 60, ainda no governo Jânio Quadros, e conforme acontece entre 61 e 63, a República Parlamentarista do Brasil, um momento onde João Goulart teria que assumir como presidente, mas como isso era muito perigoso ao ouvido dos militares, quem vai assumir é um primeiro-ministro, o Brasil vai ter 2 anos de parlamentarismo, isso é bem interessante, e ali nós teremos uma pressão dos Estados Unidos cada vez mais, principalmente no IPES, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que focava em aulas e uma questão de divulgação anticomunista no Brasil, assim como órgãos realmente que organizavam e financiavam células anti-Jango, anti-trabalhismo, anticomunismo. Então, de fato, os Estados Unidos entram com o dinheiro, entram com a teoria, entram com a divulgação, e em 64 nós sabemos hoje da existência da Operação Brother Sam, que em caso de resistência dos comunistas brasileiros, os Estados Unidos tinham ordem para mandar um porta-aviões, a princípio levando suprimentos para as tropas brasileiras para concluir o golpe. Não foi necessário, porém existia essa ideia, existia essa estratégia, existiam os militares querendo contar com os americanos. Então, de uma vez por todas, a gente tem sim, toda já no segundo mito, uma construção de poder pelos militares que não se colocava apenas numa reação, e 3, os americanos sim participaram antes e durante o golpe de 64 e, para já adiantar mais um pouco, durante toda a manutenção do status quo militar brasileiro. O mito 4 é muito popular e, inclusive, um historiador chamado Marco Antônio Villa popularizou isso, infelizmente, a ideia de dita branda. Isso existe e existiu mais forte em editoriais de jornais dos anos 2000, e quando o Marco Antônio Villa escreveu Ditadura Brasileira, um livro péssimo, ele vai focar nisso que o Brasil não teve uma ditadura de fato, porque a gente tinha eleições, oposição ganhava, nos municípios tinha uma robusta participação política, entre outras coisas. Fora que, em comparação às outras ditaduras, como a Argentina e a chilena, a brasileira nem matou tanto. Bom, primeiramente, a gente matou. Nós contamos atualmente com 400 mortos oficiais e quase 10 mil torturados, mas nós consideramos isso uma cifra muito ingênua, principalmente porque muitos corpos não foram encontrados, muitos torturados desapareceram e, principalmente, a gente passa pano para muitas estratégias de eugenia do governo que hoje em dia estão ganhando força, principalmente a conquista do norte e do centro-oeste, que praticamente continuou uma colonização agrícola. Se hoje em dia a gente tem Mato Grosso, Roraima, Rondônia, etc., e entre outros estados, é porque forças militares atacaram para garantir acesso à civilização, terra para plantio e mineração.
Então, cada vez mais se mostra como indígenas foram deliberadamente infectados por forças do governo, assim como estupros, assassinatos, verdadeiros genocídios com tribos indígenas, que, justamente porque não estão na ordem do dia dos jornais, acabaram não tendo tanta pressão pública. E, além disso, existia uma preocupação na ordem militar de que eles não eram varguistas. Eles não iam transformar a ditadura deles num Estado novo. A preocupação deles era em acabar com o comunismo e garantir o desenvolvimento nacional. Então, você tem a questão de uma democracia, de uma aparência institucional, STF continua funcionando, existem partidos, existem eleições para municípios pequenos. A grande questão é que, caso incomodasse os militares de verdade, você nunca vai ter uma vitória da oposição ou uma situação que coloca os militares numa posição desconfortável. Quando, por exemplo, a gente vai ter nos anos 70 uma grande vitória do MDB, o partido de oposição à ditadura, sendo que o partido principal deles era o Arena, você vai ter de fato a instituição dos senadores biônicos, que são justamente políticos colocados ali no Senado para que nunca os militares percam a maioria no Senado. E isso é muito importante, principalmente para colocar leis mais fortes ligadas à Constituição de 1967. Então, a Constituição da ditadura. Então, a gente tem sim uma preocupação em parecer legal a nossa ditadura, porém ela foi feita muito bem para dar uma ideia de que tá tudo bem e você pode passar pano para torturas, violações de direitos políticos, entre outras coisas. Essa ditadura foi uma grande política tutelada e ela de fato abusou muito do autoritarismo. E aí não se restringe apenas à época do AI-5, o ato institucional, o decreto-lei de maior impacto da ditadura. A gente vai ter principalmente muitos atos que nos ajudam a falar aqui. E por fim, o quinto mito, que o povo de fato ajudou e pressionou a acabar com a ditadura. Hoje em dia, a gente sabe que não. O mais forte disso, além da resistência estudantil, dos movimentos sociais, foi a campanha da Direta Já, de 83 para 84, que queria garantir o voto direto. Mas você só quer garantir o voto direto para presidente porque já vai ter eleições. E de fato, existia desde a hora do golpe, e pleiteado justamente pelo Goberido Couto e Silva, a ideia de que os militares iriam aos poucos devolver a democracia para os brasileiros. E isso não era de fato uma coisa absoluta. A ideia de democracia deles nunca era uma ideia que todo mundo podia votar. Era uma ideia que se baseava principalmente nos militares palpitarem, evitarem candidaturas muito escandalosas de esquerda, e além disso, você teria sempre os militares ali para atacar em caso de quebra nacional. É o que está colocado, por exemplo, no artigo 142 da Constituição de 88, que muitas pessoas que vão lá para frente de quartel pedir exército se baseiam. É uma pressão que veio das Forças Armadas durante a Constituição cidadã do Brasil, da nova república, da redemocratização. E além disso, tem que se colocar que os militares eles realmente tinham tanto poder da máquina política que eles de fato decidiram quando acabar e principalmente como acabar. No caso, a grande força da década de 80 por parte do povo foi em acelerar. Então a gente de fato vai pressionar tanto que esse processo vai ser acelerado, porém existia uma grande percepção que sem os militares participando, sem os militares deixando, você não tinha redemocratização no Brasil. Era algo muito bem pensado pelo Tancredo Neves, por exemplo, nosso primeiro presidente civil pós-ditadura e que negociou muito com o governo Figueiredo para conseguir fazer de fato a transição. Até porque era para se ter um candidato pró-ditadura, que no caso era o Paulo Maluf, que perde para o Tancredo Neves. Então talvez essa seja a maior derrota que a máquina da ditadura vai ter, porém nada impedia, e se não fosse a vontade dos militares, que eles ficariam ali mais um tempo. Então temos essas questões de fato. E é triste falar isso porque parece que a luta popular foi em vão e não foi. Ela de fato pressiona, ela de fato catalisa, acelera alguns procedimentos e impede alas radicais de voltarem. Durante o governo Figueiredo, muitos militares não queriam que a democracia voltasse e colocavam inclusive bomba em banca de jornal, fizeram um atentado como o atentado do Rio Centro em 81, entre outras coisas. E no frigir dos ovos, quem faz a transição institucional são os militares. Bom, 5 mitos aqui, 5 assuntos polêmicos sobre ditadura. Comenta o que você achou, pede aí o vídeo que você quer com mais detalhes e vamos sempre lembrar a memória do golpe.
Datas comemorativas como essa são necessárias para a gente entender o que foi e não deixar a memória de quem morreu ou de quem sofreu ir embora. Até porque a herança da ditadura cada vez mais está presente nas nossas instituições e na nossa política, além do jeito de pensar. Eu achei que eu nunca mais ia ter que decorar nome de general para falar de política. E, infelizmente, essas coisas estão voltando com muita força e às vezes é justamente porque a grande batalha da memória está sendo vencida pelos militares. Bom, espero vocês semana que vem com mais um História Direto do Forno e digo até lá!